Fala pessoal, tudo bom? Professora Bárbara aqui. Hoje a gente vai falar sobre mais um conteúdo. A gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas ambientais. Alguns deles eu não consegui trazer todos, eu não tenho como trazer todos num vídeo só. Então eu vou trabalhar com vocês alguns desses problemas ambientais que a gente encontra no nosso dia a dia. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o desmatamento. Antes disso, eu queria relembrar a questão de florestas, o conceito de florestas que a gente trabalhou na aula que a gente deu sobre florestas. Então, a floresta seria basicamente uma grande área, uma área de tamanho considerável, com características semelhantes em toda ela. Semelhantes em relação a quê? Características semelhantes de fauna, de flora, de clima, solo, de seres vivos e elementos não vivos. Então, a floresta é um ambiente geográfico, um espaço que compartilha características semelhantes, características específicas, seja ela em seres vivos, em questão de ser vivo, ou em questão de elementos não vivos, de seres não vivos. Quanto ao desmatamento em si, o desmatamento eu coloquei aqui, que é um ato que consiste na retirada total ou parcial, na retirada de toda a área ou de partes dela, de alguma parte dessa área, de árvores, florestas e qualquer vegetação de determinada região. Então, o ato de desmatar significa retirar totalmente a vegetação de um local ou retirar partes da vegetação de um local, parte das árvores do local. Seria mais ou menos isso. E além de devastar florestas e recursos naturais, compromete a harmonia do planeta. Por quê? As florestas, de forma completa, né? Se a gente for pensar na floresta de forma completa, contando com os seres vivos, com os elementos não vivos, com o clima, com o solo, a questão das chuvas, os animais, as plantas e o próprio ser humano. Então, a floresta ela tem um equilíbrio, ela vive em harmonia, ela existe em harmonia. E se a gente comete um ato de desmatar, um ato de retirar a vegetação desse local, que é o caso do desmatamento, a gente vai alterar com certeza a harmonia desse local. Por quê? Muitos animais vivem em árvores, então a gente vai estar destruindo não somente uma árvore, por exemplo, a gente vai estar destruindo a casa de muitos animais, o habitat de muitos animais. Então, se vocês forem pensar nesse aspecto, se vocês forem pensar dessa forma, destruir a vegetação, desmatar, vai prejudicar toda a harmonia daquele local, toda a funcionalidade dele. Sobre as causas do desmatamento. Normalmente elas são provocadas ou intensificadas ou pioradas pela ação do ser humano, por ações do homem, com diversos intuitos, com diversos objetivos. Então, o homem, ele causa ou ele piora uma situação dessa com diversos objetivos. Dentre eles, eu coloquei alguns exemplos para vocês. O aumento da área dedicada à agricultura. Então, a gente viu em um dos nossos vídeos uma aula sobre agricultura, a gente conversou um pouco sobre agricultura. Então, a gente viu que a agricultura, normalmente, ela usa áreas grandes e que, normalmente, essa área de agricultura antes era uma área com vegetação florestal. Então, essa agricultura vai acabar provocando esse desmatamento de determinada região. Então, por isso eu coloquei aqui a criação de uma área para agricultura ou o aumento de uma área que já existe. Isso é muito comum, é muito frequente. Além disso, a exploração dos recursos naturais, a exploração da madeira, a exploração dos recursos da planta, né, que a gente viu em outra aula da gente, em outra situação, que de uma planta a gente consegue extrair diversos recursos, a gente consegue extrair produtos das sementes, produtos das folhas, das flores, da madeira. Então, em diversas questões a gente consegue usar a vegetação, a árvore. Por isso que eu coloquei aqui exploração dos recursos naturais. Então, a gente vai desmatar para explorar a madeira daquela árvore, para explorar a folha daquela árvore. Então, esse é o segundo motivo. Em terceiro lugar, eu coloquei o aumento das cidades. A gente sabe que a população tem crescido. A gente consegue perceber que a população tem crescido bastante. Isso é histórico. Então, as cidades elas também acabam precisando aumentar o seu espaço, aumentar a sua área. Por isso, elas acabam invadindo espaços de florestas,
Com isso, eu coloquei aqui o aumento das cidades. Então, o aumento de muitas cidades, não todas, acaba provocando o desmatamento de áreas florestais, de áreas com vegetação densa, que caracterizam a floresta, porque se encaixam naqueles aspectos que a gente já comentou. E, além disso, por último, eu coloquei as queimadas. Seja essa queimada acidental ou intencional. Então, essa queimada provocada de forma acidental, sem querer, ou uma queimada provocada com intenção, uma queimada que foi provocada querendo. Então, a pessoa pode ter provocado uma queimada sem querer, ou pode ter provocado uma queimada por vontade, por intenção. Então, as queimadas também são responsáveis por grande parte dos desmatamentos que a gente tem nas nossas áreas florestais. Sobre os impactos. Sobre os impactos do desmatamento, a gente pode observar que em uma área desmatada, uma área que passou por um processo de desmatamento, a gente vai perder biodiversidade. Então, vocês lembram que a gente conversou sobre biodiversidade, sobre aquelas diferentes formas de vida, seja de animais ou de plantas. Então, a gente vai perder biodiversidade, a gente vai perder animais, vai perder plantas. E também a perda de habitat, a perda da casa desses animais, por exemplo. Como eu comentei para vocês, existem muitos animais que precisam da casa, precisam das plantas para morar. Então, a planta é a casa, é o habitat, é a moradia de muitos animais. Então, por isso, a gente vai perder biodiversidade. Tanto pelo ato de desmatar em si e acabar matando alguns animais e, com certeza, matar muitas plantas, mas também pela perda desse habitat, que seria a casa, seria a moradia de muitos animais. Além de prejuízos à caça e pesca, que a gente vai poder observar que isso é muito frequente em áreas que sofreram com o desmatamento, a gente vai ter um prejuízo à caça e à pesca. Alterações climáticas, então a gente sabe que as plantas elas têm uma função importante, elas são fundamentais para a regulação do clima do país. As plantas são importantes para a regulação do clima de todos os lugares, então com a perda dessa vegetação a gente vai ter alteração climática também. Esse é um efeito decorrente da ação do desmatamento, além de prejudicar o solo, com inundações, por exemplo, e erosão. Então, se a gente tem um solo e nesse solo tem uma vegetação, essa vegetação acaba impedindo que quando acontecer períodos de chuva, por exemplo, quando tiver um período de chuva, essa chuva não acumule nesse solo. Por quê? As raízes das plantas vão absorver essa água, uma parte dessa água da chuva vai ficar concentrada nas folhas ou em algumas outras partes das plantas, além das raízes que absorvem grande quantidade de água. Então, se a gente tem um solo desmatado, um solo sem nenhuma vegetação, um solo nu, esse solo não vai ter nenhum outro fator para ajudar na absorção dessa água. Então, o que vai acontecer? Vai acabar acumulando água no solo. Esse acúmulo de água pode causar inundações, além da erosão, que também é outro problema associado ao solo e que pode ser ocasionado, provocado ou piorado pela falta da vegetação. Então, esses são 4 exemplos de impactos, de efeitos que a gente vai ter no local se tiver o desmatamento, se ocorrer o desmatamento. Então, o desmatamento não é simplesmente a gente chegar num local e tirar a planta daquele local. O desmatamento, ele vai prejudicar todo o ciclo de vida daqueles animais e daquelas plantas que ali habitam. Então, o desmatamento vai prejudicar os animais, vai prejudicar as plantas, obviamente, vai prejudicar o solo, o clima, todos os fatores envolvidos. Aqui eu coloquei algumas ilustrações para vocês verem mais ou menos essa questão do desmatamento, né? Então, vocês podem ver que muitos animais perdem seu habitat, o ambiente ele fica com uma impressão de morto, né? Uma impressão assim menos viva, se a gente for perceber de uma imagem para outra. A gente pode observar também na última imagem a questão das cidades, né? A questão das cidades no fundo, então esse crescimento das cidades. Então a gente pode observar nessas ilustrações muitos fatores que podem ser acarretados, podem ser provocados por causa do desmatamento.
Então, a perda do habitat para muitas espécies de animais, como por exemplo o gorila, né, ou os macacos que estão ilustrados na imagem, é um aspecto de um ambiente mais morto, um aumento das áreas de cidade, entrando nesse espaço de vegetação, nesse espaço de floresta, invadindo esse espaço de floresta, por causa desse crescimento muito grande da população. Sobre as soluções para o desmatamento. Então, a primeira delas eu coloquei aqui para vocês, a educação ambiental. Então, um dos papéis fundamentais da educação ambiental é justamente o que a gente sempre conversa sobre conscientizar, sobre ensinar as pessoas a importância das coisas, a importância da nossa fauna, a importância da nossa flora, a importância deles coexistirem, deles existirem no mesmo momento, no mesmo local, a importância da não interferência, ou da gente interferir o mínimo possível, da gente não mexer tanto. Então, a educação ambiental ela tem esse objetivo, né, de conscientizar, de ensinar, de mostrar para a gente a importância, para que a gente entenda essa importância e a gente entenda por que a gente precisa proteger, por que a gente precisa conservar esses locais, esses animais, essas plantas, enfim. Coloquei também o uso sustentável. Então, o uso sustentável de diversos recursos vai evitar, por exemplo, que a gente precise consumir mais, que a gente precise comprar mais e que, para isso, mais áreas, mais locais precisem ser desmatados para que a gente tenha uma produção maior. Então, está tudo relacionado, se vocês forem parar para pensar. Por quê? Se a gente consome mais, se a gente tem mais necessidades, se a gente compra mais, então a empresa vai precisar produzir mais. Para ela produzir mais, ela vai precisar, por exemplo, muitas vezes, em algumas situações, desmatar mais. Então a gente precisa ter um uso sustentável, a gente precisa usar somente o necessário, para que a gente não tenha desperdício, por exemplo, para que a gente não tenha um aumento nas áreas que são desmatadas, as áreas de florestas que são desmatadas. Então, tudo isso está intimamente relacionado. Além da proteção, a gente precisa proteger as nossas florestas, a nossa vegetação, os nossos animais, pelo valor que eles têm em si. Não somente pelos serviços que eles nos prestam. Por exemplo, as plantas nos prestam o serviço de produzir oxigênio. Mas a gente precisa proteger as plantas, proteger a vegetação, não simplesmente por isso, mas proteger a vegetação porque ela é um ser vivo, ela existe, ela precisa ser protegida da mesma forma que os animais precisam ser protegidos, eles têm seu valor, então a proteção é fundamental. Além do reflorestamento, então muitas áreas que já foram desmatadas e que hoje em dia não estão sendo usadas, elas precisam ser reflorestadas para que a gente tenha, ao mesmo tempo que a gente perde vegetação, a gente consiga ganhar vegetação. Então, o reflorestamento é muito importante. E reduzir o uso da madeira. Isso é um que a gente pode linkar, um tópico que a gente pode associar, a gente pode linkar com o uso sustentável. Então, os dois eles estão muito relacionados. Por quê? Fazer o uso sustentável ou o uso com consciência, o uso com responsabilidade, ao mesmo tempo está muito relacionado com a redução do uso da madeira. Então, a redução do uso desnecessário, a redução do desperdício desse material, para que a gente não precise desmatar mais áreas. Seria basicamente isso. Sobre as queimadas. As queimadas, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, são incêndios causados normalmente por ação humana, de forma acidental ou intencional, da mesma forma como eu comentei no outro slide. Então, esses incêndios podem ser causados por querer ou sem querer, de forma acidental, um incêndio que foi causado sem querer, um acidente causou aquele incêndio, ou intencionalmente, a pessoa foi naquele local e ela quis incendiar aquele local. Então, esse incêndio pode ser causado de forma acidental ou intencional. E é diferente das queimadas naturais. Existem locais, por exemplo, no centro do país, que sofrem queimadas naturais. É diferente, não é dessa queimada que a gente está falando aqui. Nós estamos falando sobre problemas ambientais, então nós estamos falando sobre queimadas provocadas pelo ser humano.
Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem de algumas queimadas, existem muitas na internet. Isso acontece com uma frequência muito triste. Sobre as causas das queimadas. Elas são usadas frequentemente. Normalmente isso acontece com muita... Isso é muito normal de acontecer para colheita de cana-de-açúcar, colheita manual. Então as pessoas plantam cana-de-açúcar e para facilitar essa colheita manual, eles queimam o local. Isso não vai prejudicar a cana, mas isso vai facilitar com que eles consigam realizar essa colheita, porque são pessoas, não são máquinas que vão realizar essa colheita. Então, as queimadas elas são muito usadas nas plantações de cana-de-açúcar. Além da retirada de madeira, então também é muito usada quando alguém quer retirar madeira de um local, essa pessoa vai lá e faz uma queimada, porque fica muito mais fácil de retirar essa madeira. Além disso, a falta de chuvas influencia nas queimadas, né? Aí já seria uma causa um pouco mais natural, já seria uma situação mais natural. Então, a falta de chuvas pode, não sempre, mas pode vir a provocar ou vir a criar uma situação mais favorável a uma queimada, mas nesse caso seria uma situação mais natural, né? Não teria tanta relação com o ser humano. E por uma situação de crime, né? Existem pessoas que promovem queimadas em determinados locais florestais e que é considerado crime. Falando sobre os impactos causados pelas queimadas, a gente vai conseguir observar uma mudança no solo, até porque com a queimada a gente vai ter uma temperatura muito alta. Então a gente vai observar mudanças nesse solo, a gente pode observar um solo com a temperatura de, sei lá, 60 graus Celsius. Então é uma temperatura muito alta e com certeza isso vai causar alterações nesse solo. Além da emissão de gases poluentes, então vai aumentar a poluição do ar, né, que é o quarto tópico, que são dois tópicos que a gente pode relacionar. Então, a emissão desses gases poluentes vai piorar a qualidade desse ar, vai aumentar a poluição do ar e pode relacionar também com o último tópico, que seria mais problemas respiratórios para as pessoas. Então, a gente vai ter uma emissão de gases poluentes maiores, isso vai fazer com que o ar fique mais poluído e esse ar poluído vai causar doenças na gente, vai causar problemas respiratórios na gente. Então, a gente promove a queimada, mas a gente também sofre a consequência da queimada. Não é só a fauna e a flora, os animais e as plantas que vão sofrer as consequências daquela queimada. A gente também, de forma indireta, talvez a longo prazo, talvez demore um pouco mais, mas a gente vai sofrer também. Além disso, a morte da fauna e da flora, né, que é óbvio. Então, muitas vidas, muitos animais e muitas plantas morrem nesses momentos, nessas situações. Sobre as soluções. Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês, existem muitos outros. Então, primeiro, fiscalizar e punir quem promove queimada. Então, precisa existir essa atenção pública de onde está ocorrendo queimada, quem provocou aquela queimada, porque a gente sabe, a gente já viu que a queimada causa muitos danos ao meio ambiente. Então, precisa ser fiscalizada, a gente precisa ver quem fez aquela queimada, precisa punir quem fez aquela queimada. Além do controle das queimadas que ocorrerem, então a gente tem que ter noção de todas as queimadas que estão ocorrendo para que a gente possa remediar, que é justamente o último tópico, seriam os cuidados com os locais que passaram por queimadas. Então, aquele local que passou por uma queimada, ele precisa de uma atenção maior. A gente precisa tentar remediar, a gente precisa tentar melhorar a situação daquele ambiente depois de passar por uma situação dessa. Então, o ambiente que passa por uma queimada, ele fica extremamente debilitado. Por isso, a gente precisa promover os cuidados com esse local. Precisa intensificar os cuidados com esse local para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga renascer realmente. E agora falando sobre poluição. A poluição a gente pode tratar como a inserção ou a adição ou colocar produtos ou substâncias que prejudicam a vida de forma geral. Então, colocar uma substância em determinado local que vai prejudicar os animais daquele ambiente, isso é poluição. Então, a gente pode considerar de forma geral mais ou menos isso. É causada frequentemente, mais uma vez, pelo ser humano, de forma também acidental ou intencional. Então,
Pode ser um acidente ou pode ter sido por vontade, conscientemente. Existem diversos tipos de poluição. Existe a poluição do ar, da água, do solo, poluição sonora, muitos outros tipos de poluição. Sobre as causas da poluição, como eu falei para vocês, existem muitos tipos de poluição, então com certeza existem muitas causas para essas poluições, muitas causas para cada uma dessas poluições. Eu coloquei aqui de modo geral, porque não é o interesse da gente falar sobre cada uma das poluições. Mas de modo geral, de maneira rápida, ela pode ser causada pelo uso de material descartável, então aquele copinho de plástico que a gente usa e joga no chão, isso é poluição. Porque se a gente for pensar, esse plástico ele vai demorar muito tempo para desaparecer, ele vai demorar muito tempo para se decompor. Então ele vai acabar prejudicando o meio ambiente. Se a gente for pensar que eu jogo um copo de plástico no chão, você joga outro, outra pessoa joga outro, então isso vai se acumulando e vai causando muitos prejuízos no meio ambiente, muitos prejuízos para animais e para plantas, além de outros prejuízos, claro. Em terceiro lugar, eu coloquei o despejo de lixo nas ruas ou nos mares. Então, mais uma vez, esse exemplo de pegar um lixinho e jogar na rua, ou pegar um lixinho, tá na praia, comer alguma coisa, jogar no mar. Então, isso é poluição também. Você está inserindo um material que não pertence àquele local. Você está adicionando, você está colocando um material que não pertence àquele local. Então, a gente pode considerar isso como poluição. Além dos vazamentos de petróleo, que eu tenho certeza que vocês viram na televisão sobre aquelas manchas de petróleo que apareceram nas praias, e a emissão de gases poluentes por carros e indústrias. Então, se vocês verem na rua, vocês observarem, quando estiverem passando na rua, os carros, os ônibus, todos os automóveis, eles emitem, em sua grande maioria, óbvio, eles emitem gases, eles emitem uma fumacinha. Então, essa fumaça é poluente. Então, como vocês podem ver, existem muitas causas de poluição. Eu coloquei aqui só algumas para vocês terem noção. Sobre os impactos da poluição. Então, a gente vai observar doenças e problemas respiratórios, como eu já falei naquele outro slide passado, em que a gente vai ter uma emissão de gases poluentes, de gases que são ruins para o meio ambiente. Essa emissão de gases vai piorar a qualidade do ar, então o ar vai ficar ruim. Esse ar ruim vai causar doenças na gente. Então, é o que eu coloquei aqui. Alguns desses impactos são as doenças e problemas respiratórios, além da morte de muitos animais e muitas plantas, e o estresse causado por toda essa poluição. Então, a gente pode observar, por exemplo, nas grandes cidades, a poluição sonora, que vai causar um estresse muito grande. Então, aquela barulheira do trânsito, por exemplo, é uma poluição sonora que causa muito estresse. Então, um dos impactos dessa poluição é o estresse. Sobre as soluções. Mais uma vez aqui eu coloquei para vocês a educação ambiental, porque realmente é aquele mesmo princípio. A gente precisa, o papel da educação ambiental é fazer com que a gente conheça, com que a gente entenda a importância, para que daí a gente consiga entender por que a gente precisa proteger, o que é que a gente precisa proteger. Então, esse é o papel da educação ambiental. Então, ela é fundamental no processo de educação das pessoas, para que para que quem tiver acesso, né, obviamente, conheça e consiga entender a importância desse recurso, por exemplo, de um animal. Então, conseguindo entender a importância dele, é que você vai conseguir pensar em conservar, em proteger, em preservar esse animal, essa planta, esse recurso, enfim. Além disso, a reciclagem também é uma das possíveis soluções para alguns problemas de poluição. O tratamento de esgoto, não deixar esse esgoto sem tratamento. A gente precisa filtrar esse esgoto precisa ser tratado, passar por alguns processos para que ele não chegue no meio ambiente tão poluído. Então, a rede de tratamento de esgoto é fundamental. E o de sempre, né? É evitar o desperdício. Aqueles R's famosos de reduzir, reutilizar, reciclar. Então, tudo isso é fundamental, principalmente quando a gente fala de poluição. Aqui eu coloquei mais um problema ambiental que eu queria comentar com vocês, que seria justamente a exploração de fauna e flora.
Eu coloquei aqui animais, só imagens de animais, a gente já falou bastante sobre a flora. Agora eu queria comentar um pouquinho sobre os animais, sobre a questão da fauna com vocês. Então, a exploração em excesso de animais e vegetação geralmente é ilegal. Muitos animais são retirados da natureza de forma ilegal, clandestinamente, é crime. Então, muitos animais são retirados da natureza para ser depois vendido. Então, vocês podem observar nessas imagens, por exemplo, principalmente nas imagens de aves, que eles são colocados em situações sem nenhum tipo de qualidade para eles. Então, eles são colocados amontoados um em cima do outro. Muitos não resistem. E os que resistem são vendidos ilegalmente, contra a lei. Porque esses animais silvestres, animais que não são pets, animais que não são domésticos, eles não podem ser comercializados assim. Eles precisam passar por toda uma regulamentação, toda uma legislação. Então, a maioria desses animais, eles são tirados da natureza de forma ilegal, escondido, para ser vendido escondido, clandestinamente. As causas desse problema: o comércio ilegal, que eu falei para vocês, o comércio que é contra a lei, o comércio que é escondido, de diversos recursos naturais, como ervas e algumas plantas medicinais, algumas plantas que têm efeitos medicinais, e muitos animais silvestres, como, por exemplo, as aves. Existem muitas aves que são tiradas da natureza de forma ilegal para serem vendidas. Tanto é que eu coloquei aqui o exemplo da ararinha azul, que é muito famoso. A ararinha azul, ela é considerada extinta na natureza. Existem algumas ararinhas azuis em cativeiro, presa, que estão sendo, muitos pesquisadores, estudiosos estão tentando reproduzir esse animal para que quando a gente tem uma população boa, quando a gente tiver uma população grande, a gente consiga tentar soltar na natureza para ver se ele se adapta novamente, para que a gente não extinga esse animal de uma vez por todas. Então, a ararinha azul ela é extremamente ameaçada de extinção, por causa principalmente desse comércio ilegal, dessa exploração para comércio ilegal. Então, a extinção de diversas espécies, animais ou vegetais, e o desequilíbrio nos ambientes dos quais foram retirados os animais ou os vegetais. Então, como eu falei para vocês, o meio ambiente ele vive em harmonia. De forma geral, de forma natural, ele vive em harmonia. Os animais vivem com as plantas harmonicamente. Então, se a gente interfere, por exemplo, tirando a ararinha azul desse ambiente, todo o ambiente vai sofrer algum impacto com isso. Por quê? Existia uma harmonia naquele local. A ararinha azul ela tinha sua função naquele local. Então, com certeza, esse ambiente sem a ararinha azul vai perder um pouco da sua harmonia. Claro que, normalmente, o ambiente encontra uma forma de se readaptar. Mas mesmo assim, vai sofrer consequências de readaptação. Esse ambiente vai precisar se readaptar. Sem esse animal que ali existia, que fazia parte e que participava ativamente daquele local, porque ele fazia parte da alimentação, ele predava animais, ele comia animais e ele era comida também. Então, ele vai fazer falta naquele local. Por isso que eu coloquei aqui o desequilíbrio nos ambientes dos quais esses animais ou vegetais foram retirados. Por quê? Todos vivem de forma harmônica, todos vivem se relacionando e interagindo um com o outro. Por isso esse desequilíbrio. Eu trouxe esses exemplos para vocês de problemas ambientais. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre eles ou quiserem falar sobre algum outro que vocês viram na televisão ou viram em algum outro lugar, eu estou sempre à disposição.